resistência e resistividade. Tá? Essa seção vai mostrar como é que vocês calculam a resistência a partir de um material concreto, um material real. Tá? Então, em geral, a partir de cobre, né, ou carbono, né, ou pode ser também outros materiais como alumínio, né, e silício. Né? Então, e esses materiais é que são utilizados nos circuitos elétricos concretos. Tá? Então, aqui tem uma série de definições sobre a propriedade, tá? Então, você vai se definir essa propriedade aqui, ó, que se chama de resistência, que é a razão entre a voltagem e a corrente, ó, necessária, ou melhor, a voltagem produzida num condutor e a corrente, ó, que aparece devido a essa voltagem. Tá? Então, quando se calcula essa razão, aparece uma propriedade que a gente chama de resistência. Tá? Essa unidade aqui, que seria volt por ampere, vai receber um nome especial de Ohm, OHM, tá? Em homenagem a um físico que chamava Ohm, tá? Robert Ohm. E ela mede, ó, o grau de obstrução que o condutor faz ao estabelecimento de uma corrente quando se coloca o potencial V. Tá? Lembra quando a gente coloca um potencial V no condutor, aparece um campo elétrico dentro do condutor. E esse campo tende a fazer as cargas livres no metal se moverem. Tá? Então, esse movimento é mais fácil ou mais difícil dependendo da estrutura atômica do condutor. Tá? A estrutura, como estão organizados, né, os átomos dentro desse condutor. Tá? Então, em termos macroscópicos, você vai ver que existem vários materiais que, por uma mesma diferença de potencial aplicada neles, reagem de forma diferente e permite maior ou menor passagem de corrente. Tá? Então, essa propriedade, em termos macroscópicos, é medida com esse fator, tá? A razão entre a voltagem e a corrente. Tá? Agora, você vai definir também o que se chama de condutividade, tá? A resistividade. Condutividade sigma. Resistividade é ρ, condutividade é sigma. Isso aqui, ó, que vai ter a ver com aquele vetor de corrente J, tá? Que a gente viu anterior, e é calculado de forma que a gente chama de mecânica estatística, ou termodinâmica estatística, se calcula de forma precisa, mas aí é preciso um conhecimento de química quântica bastante avançado para fazer esses cálculos de forma concreta. Tá? Agora, em termos macroscópicos, se define simplesmente esses dois objetos como o inverso do outro. Tá? A resistividade é o inverso da condutividade. Resistividade vai medir quanto de resistência um metal oferece à passagem de corrente. E o inverso dele, a condutividade, vai medir quão fácil o metal deixa a corrente passar. Tá? Então, você vê que eles são invertidos. Tá? Então, mais adiante, a gente vai ver a unidade deles. Tá? Agora, se existe uma relação, você pode colocar a relação entre o campo elétrico aplicado e o vetor densidade de corrente que aparece, ó, em termos de proporcionalidade, é a resistividade. Tá? Então, essa aqui é uma relação importante, tá? Que mostra como é que o campo elétrico aplicado, tá? E o fluxo de corrente que é produzido, eles estão conectados. Tá? Eles estão conectados pela resistividade. Tá? Então, dependendo do fluxo de corrente, dependendo da resistividade, o campo pode ser necessário muito grande para fazer um certo J. Se vocês fixarem o J e o ρ, por exemplo, for muito grande, vocês precisam de um campo elétrico aplicado muito grande para obter um certo fluxo de corrente. Tá? Agora, em condutores perfeitos, por exemplo, a gente vai só comentar brevemente, chamado de supercondutores, eles têm resistividade zero. Tá? Então, essa parcela aqui dá zero. Tá? Então, significa que para um certo fluxo de cargas, de correntes aparecer, você não precisa campo nenhum, é zero. Tá? Então, no supercondutor existe um fluxo de corrente mesmo sem campo nenhum. É uma propriedade bastante estranha que foi descoberta há uns 100 anos atrás. Tá? Agora, o mais importante toda nessa sessão é como calcular a resistência. Tá? Desses fatores que a gente já comentou, a resistência vai ser semelhante
ao cálculo do capacitor. Você lembra do cálculo do capacitor como era? Só que esse caso aqui é invertido. O capacitor era ε0 A sobre L, tá? Ó, você veja que o resistor ao contrário. Tem uma constante, que é a resistividade, aqui é L sobre A, tá? Então ele é inverso do capacitor. Tá? Então significa que a resistência é tanto maior quanto mais comprido for o condutor, o fio, tá? E também é tanto maior quanto menor for a área de seção, tá? Então, um fio fininho, ele apresenta muito mais resistência à passagem da corrente do que um fio grosso de bitola grande, tá? Então, na eletricidade, existe uma escala chamada de bitolas de fio, tá? Então, tem um número que se mede, por exemplo, em instalações elétricas, por exemplo, fio 10, né? Tem fio 10, fio 12, fio 14, fio 15. Quanto menor esse número, maior é a bitola, tá? Então, o fio 10 é um fio assim da grossura de 1 polegar, tá? Ele é utilizado em instalações onde vai passar uma quantidade de corrente monstruosa, tá? Então, a bitola do fio tem que ser muito grande para ele aquecer pouco, tá? Vocês vão ver mais adiante que o fio aquece com a passagem da corrente. Agora, se vocês pegarem fios com esse número de bitola maior, esse número tem a ver com o inverso da área de seção, tá? Se vocês pegarem, por exemplo, fio 12, fio 14, ele vai ficando com a bitola menor, tá? Vai ficando mais um cilindro com o raio menor, tá? Existem fios, por exemplo, fininhos como o fio 32, fio 40, que o fio é da grossura de um fio de cabelo, tá? Ele é utilizado em microtransformadores, em dispositivos extremamente delicados, tá? Que são utilizados em eletrônica, em microeletrônica ou sistemas que são mais delicados, tá? Agora, existe uma propriedade também importante, é o seguinte, qualquer metal, ele tem a propriedade de que, se ele for aquecido, a resistência varia com a temperatura, tá? Então, existem os metais, em geral, que a temperatura faz um acréscimo da resistência, da resistividade, tá? Então, são os metais normais, os metais típicos, né? Então, aqui existe uma constante que é chamada alfa, que é... Aqui está errado, ó. Aqui não é A, é alfa, tá? Aqui não é A, não, tá? Aqui é a tradução. Aí, alfa, que a letra grega alfa, é o coeficiente de temperatura da resistividade, tá? Você veja que esse alfa aqui, ele dá basicamente o quê? Ó? Isso aqui é uma função linear, né? E o alfa dá, ó, é proporcional, ó, à inclinação dessa reta, da reta que tem a ver com a temperatura absoluta, tá? Então, a resistividade é uma função linear da temperatura absoluta. E a inclinação dessa reta era proporcional a esse fator que se chama coeficiente de temperatura. Então, quanto maior for esse fator, significa o quê? Que a resistividade vai crescer mais rápido com o aumento da temperatura. Quanto menor for esse fator, significa que a resistividade aumenta lentamente, tá? Então, em metais que se utilizam em circuitos elétricos, esse aquecimento é indesejado, tá? Então, dependendo do tipo de metal, pode ser cobre, ouro, prata, alumínio, né, silício, etc. Existe uma tabela que vocês vão ver abaixo que mostra como é que esse coeficiente varia, tá? Agora, existem uns materiais muito loucos, né, que são chamados semicondutores, que eles têm a propriedade ao contrário. Ó. Esse alfa é negativo, tá? Semicondutores são materiais que foram descobertos de 100 anos para cá, mas as aplicações deles só começaram depois da Segunda Guerra para cá, uns 70 anos para cá. Hoje em dia, eles são os materiais que são a base de toda essa tecnologia moderna, né? De microeletrônica, né? Nanoestrutura, né? Chips, transistores e todo tipo de dispositivo, painéis solares, todas essas coisas. E eles têm a propriedade que o alfa é negativo. Então, significa o quê? Ó? Se a temperatura aumentar em cima deles, a resistividade diminui. Tá? Aí, no caso de chips de computadores, isso é um problema sério, tá? Porque se a resistividade diminuir, a corrente aumenta, tá? Então, se a corrente aumenta, vocês vão ver que a dissipação de potência aumenta, o consumo de energia, tá? E no caso de circuitos semicondutores, isso provoca danos tremendos nos circuitos, tá? Por isso que os circuitos de computador ou qualquer coisa que tenha semicondutores, eles têm que ser mantidos na temperatura muito baixa, tá?
Então, para isso que existem os refrigeradores, tá? No caso dos computadores grandes, ar-condicionado bem intenso. E no caso desses que a gente tem, laptops, essas coisas, eles têm mecanismos de refrigeração que são praticamente um ar-condicionado interno, tá? Eles têm tubulações de cobre, onde circula um fluido, um cooler, né? É uma substância que tem uma propriedade que ela absorve calor muito fácil, tá? E um ventilador, um fã, né? é, é, ventila, né? O cooler, né? A tubulação de cobre, e tira o calor, tá? E depois o fluxo, o líquido, o cooler, é colocado diretamente, novamente, perto da unidade central de processamento, do chamado CPU do computador, tá? Ela produz uma quantidade de calor monstruosa, tá? Então, é feito isso para que eles não derretam, tá? Agora, o dispositivo concreto, quem for eventualmente mexer com eletricidade ou eletrônica, sempre vai estar às voltas com esse objeto, tá? Esse objeto aqui é chamado um resistor, tá? Ele é basicamente um pedaço só de carbono, né, cortado em forma de cilindro, tá? E ele tem uma certa área de seção e tem um comprimento, tá? Existem vários tamanhos, tá? Os tamanhos vão determinar a quantidade de potência que ele pode suportar, tá? Então, existem resistores no mercado comercial, no mercado, que vão desde potências muito pequenas, como 1/8 de watts, né? Aí ele vai aumentando o corpo dele, vai para 1/4, meio watts, esses de listrinhas, né? E depois uns que são resistores verdes, que vai estar escrito no corpo dele o valor, aí eles podem atingir valores bastante grandes de dissipação, pode ser 1 watt, 5 watts, 15 watts, 20, até 30, 40 watts. Esses são resistores que são utilizados em aplicações de eletricidade, onde há uma potência muito grande envolvida, tá? Essas coresinhas, depois vocês vão ver que vocês podem ler o valor deles, ó, diretamente, tá? Existe um código de cores que eu até botei já na página lá para vocês, tá? Então, quem for eventualmente brincar com eletrônica, eletricidade, vai ter que saber ler isso, tá? Então, tem um código que começa do preto, é 0, marrom 1, vermelho 2, etc. E a sequência de listrinhas mostra o primeiro algarismo, o segundo algarismo, depois a potência de 10 empregada, isso em ohms, né? Que é a unidade de resistência, e a quarta faixinha, que normalmente é dourado ou prateado, ela indica a tolerância sobre o valor nominal, tá? A tolerância que o fabricante dá. Se for dourado é 5%, prateado 10%. Tá? Agora, conectado ao corpo de carbono, vai ter uma hastezinha, que ela é de cobre, né? Mas ela é banhada com estanho. Tá? O estanho, ó, ele impede a maior parte da oxidação do cobre, tá? E permite, ele facilita a soldagem dele nos circuitos concretos, tá? Esses terminais são feitos para que o resistor seja soldado, tá, em contatos, né, que são produzidos em placas onde eles vão ficar organizados, tá? Mas adiante a gente vai ver alguma coisa disso. Ó, então, ó, resumindo então a nossa discussão, então a gente já falou aqui, a resistência é essa razão, tá? A unidade é o ohm, né? Que é simbolizada pela letra ômega maiúscula, né? Então, um ohm, ele é 1 volt dividido por 1 ampere, tá? O objeto que faz essa que carrega essa propriedade é chamado de resistor, né? E o símbolo dele em circuitos elétricos é essa cobrinha aqui, ó, tá? Essa cobrinha aqui, se vocês olharem em qualquer desenho de circuito elétrico, vocês vão ver essa cobrinha, que ela quer dizer resistor, tá? Então, tá? Aqui tem alguma discussão sobre fluxo de corrente, ó. Por exemplo, se o resistor for preso, ó, ao terminal de uma forma pela ponta, ele produz muito mais resistência do que se ele for preso, ó, por uma placa paralela, tá? Então, esse aí depende da finalidade do resistor, pode ser mais interessante esse caso ou esse, tá? E aqui é o corpo do resistor. Normalmente é um objeto de carbono cortado em forma de cilindro, tá? Esse corte aqui, ó, vai determinar quanto de resistência ele produz a passagem de corrente, tá?
quanto menor a bitola, né? Ou seja, a área de seção, maior a resistência, e quanto maior o comprimento, né? Também maior a resistência. Agora, internamente, existem propriedades atômicas que dependem da posição do metal na tabela periódica. Tá? Então, dependendo da posição dele, a, a organização da estrutura aqui, ela leva a maior ou menor resistência. Tá? Então, isso a resistividade ó, é medida nessa unidade maluca, que é a unidade maluca não é essa aqui que é maluca, a mais maluca é mais adiante. É o ohm por metro, tá? Ohm é a unidade de resistência. Metro, unidade de comprimento. Ohm metro é a unidade dessa quantidade aqui, que é o Rho. Tá? Então, a resistividade é medida em ohm metro. Tá? Aí diz aqui para tomar cuidado para não confundir com o ohmímetro, que é o aparelho de medida. Tá? Aí a condutividade, tá? A gente já comentou, é o inverso. Tá? Ela é essa aqui que é a unidade estranha. Ela é medida numa unidade chamada mho. Mho, tá? Mho, até aqui, ó, parece brincadeira, mas é real. Tá? É o mho. O mho é uma brincadeira que é simplesmente a inversão de ohm, né? Essa palavra ohm, essa aqui, se você ler de trás para frente, em vez de ohm, ela vira mho. Tá? Então, mho, ela vai ser a unidade que mede ó, a condutividade. Condutividade, ela vai ser medida ó, ó, em mho por metro cúbico. É uma unidade bastante maluca, né? Bem esquisita, né? Então, é que está por trás dessa, né, resistividade. Agora, aqui se pode calcular a resistência a partir da resistividade, a gente já viu a fórmula lá atrás, ó, e fazendo essa continha, aí chega essa fórmula que é extremamente importante. Ó. Então, o cálculo da resistência ó, vai depender do Rho, que é uma propriedade química, né, atômica, né, como a estrutura está organizada, tá? E depende das propriedades macroscópicas. Tá? Se faz um corte de um certo cilindro, de um certo comprimento e de um material específico, aí a resistência agora é proporcional ao comprimento, inversamente proporcional à área de seção. Tá? Agora, aqui tem uma coisa importante, que é a tabela, né, de resistividade. Ó. Então, se alguém quer projetar um material, né, que tem certa resistência e o tamanho dele também seja muito importante, né, tem que escolher o tipo de material específico. Tá? E também se quer saber quanto de variação com a temperatura, né, a resistência pode ter. Tá? Então, isso é um trabalho para um engenheiro elétrico químico, né, para ele saber, ao mesmo tempo, propriedades de espaço, né, de tamanho, né, e saber também propriedades químicas, né, que dá associada a algum tipo de substância. Tá? Então, aqui existe uma tabela sobre os materiais. Aqui está relacionada a resistividade, a Rho, né, que lembra que é ohm metro, né, a unidade. E a outra coisa importante, o coeficiente de temperatura, aquele alfa, que lá é A. Aqui é um alfa, tá? Não é A, não, tá? Alfa, tá? Que é medido esse em Kelvin a menos 1, temperatura absoluta invertida, tá? Kelvin a menos 1. Então, existem materiais ó, que têm a resistividade razoavelmente baixa. Para circuitos eletrônicos, se deseja que essa resistividade seja a menor possível, tá? E também se deseja ó, que o coeficiente de temperatura também seja baixo, tá? De modo que, uma vez que vocês fixem um certo valor para um resistor, esse valor não seja alterado com a temperatura, tá? Que é muito importante para um circuito elétrico e principalmente para um circuito de microeletrônica. A temperatura tem um efeito bastante negativo. Tá? Agora, você veja o que aqui pela tabela, o ouro, ele tem uma resistividade até maior que a da prata aí, e é maior que a do cobre. Ó. Mas ele tem propriedades térmicas um pouquinho melhores. Ó. O cobre, ó, a resistividade varia um pouquinho mais rápido com a temperatura do que o ouro. Tá? Agora, a condutividade ó, é só um pouquinho pior. Tá? A condutividade do cobre, a resistividade, ó, é um pouquinho até melhor ó, do que a do ouro. Tá?
Agora, o ouro é muito utilizado em casos de conexão de terminais, que o ouro tem a propriedade que ele não oxida, tá? Então, quando vocês conectam partes de circuito que são móveis, né? Se colocar, por exemplo, em cobre, vocês olharem o cobre um tempo depois, o cobre vai estar todo marrom. Tá? O cobre limpinho, não sei se você já viu alguma vez, o cobre polido e bonito, assim, puro, ele tem uma cor assim marrom alaranjado, assim avermelhado, tá? Ele assim fica extremamente polido, ele é quase cor de laranja, tá? E ele parece um espelho, tá? Se vocês polirem o cobre direitinho, vocês conseguem ver a imagem nele, tá? Ele é um material extremamente assim perfeito, né? E então ele é um material que 99% dos circuitos eletrônicos são feitos de cobre, tá? Todas as conexões terminais, tudo, mas normalmente ele é conectado, né? Os componentes são soldados diretamente nele através de uma solda que é feita de chumbo e estanho, né? E depois de soldado se coloca um verniz, tá? Uma camada de verniz, normalmente é um verniz verde, e se pinta todo o circuito onde tem o cobre de verniz, tá? E isso impede o contato do cobre com o ar e, consequentemente, impede a oxidação, tá? Então, se ficar assim, tudo bem, o cobre não tem problema. Agora, o problema são, nos casos de computadores, circuitos modernos, é que são feitos em placas que têm que se conectar com outros objetos, através de conectores, tá? Placas e, eventualmente, periféricos, né? Como, por exemplo, essas entradas para fone, botões, uma série de dispositivos que se tem que conectar com a placa, tá? Se deixar, então, o contato de cobre, depois de algum tempo o contato fica preto, tá? Ele oxida tão rapidamente que o contato fica preto e aparece uma camada de um material químico que é resultado da oxidação, que é isolante, tá? Então, se vocês tentarem conectar cobre com cobre através de contatos, o contato começa a falhar, tá? Então, esses contatos normalmente são revestidos de uma camada de ouro bem fininha, tá? Uma camada assim de alguns micrômetros, né? Então, se vocês olharem as conexões até de fone de ouvido, alguns fones de ouvido, eles são revestidos o fonezinho, o plug é de ouro, tá? Quer dizer, não é de ouro, é só a camada finíssima de ouro, tá? Então, o ouro tem a vantagem de que ele nunca oxida, tá? Então, basta vocês passarem o dedo nele, por exemplo, ele fica brilhando, tá? Ele oxida, mas é uma taxa muito baixa, tá? Uma oxidação muito. Então, e também, agora ele tem a desvantagem de ser caro, né? Então, o cobre, por isso que o cobre é o metal preferido, né, dos circuitos elétricos. A prata também faria essa, essa função, tá? Talvez até melhor do que o ouro, mas existem razões históricas aí porque a prata não deu certo. Eu não sei exatamente quais, né? Ela era utilizada também como moeda, tá? Então, eu acho que não se queria desviar a quantidade de prata, né? Uma quantidade de prata para fazer circuitos, tá? Então, tá. Agora, existem outros materiais, ó, por exemplo, como o alumínio, ó, todos têm resistividade parecida. Ó. Esse manganinho aqui, o manganês, né? Esse aqui, não sei, já tem um pouco maior. Tungstênio já tem uma resistividade maior, né? Tungstênio era usado muito em filamentos de lâmpadas incandescentes, tá? Ele já tem uma resistividade tão grande, quando a corrente passa nele, produz incandescência, tá? O ferro também é um condutor razoável, mas é pior do que o tungstênio. Platino, tá? Agora, os semicondutores, aí os coeficientes todos de temperatura, vocês vejam que eles são positivos, tá? Esse manganês, não sei se é o manganês, não sei. O tungstênio, todos são positivos, tá? Então, todos eles, o que significa? A resistência deles aumenta com a temperatura. Se vocês aquecerem o material, a resistência elétrica vai aumentar. Agora, os semicondutores, que são materiais bastante sofisticados, eles têm a propriedade ao contrário, eles são negativos. Ó. E é relativamente grande aqui o valor. Ó. Aqui 70 vezes 10 a menos 3, ó, seria 7 vezes 10 a menos 2. Ó. Então, eles diminuem a resistência, tá? De uma forma bastante intensa. Tá? Essa diminuição da resistência provoca normalmente um aumento de corrente elétrica, e o aumento de corrente elétrica provoca o aumento da potência dissipada, ou seja, também do calor produzido. Tá?
Então, dispositivos semicondutores, eles têm que ser mantidos a temperatura baixa para impedir esse efeito. Tá? Então, agora, o silício puro, que é basicamente obtido de areia da praia, por exemplo, que se chama, como que chama isso? É sílica, sílica é óxido de silício, tá? Quase 90% disso que tem no chão aí, na areia, por exemplo, na areia da praia, é feito de óxido de silício, tá? Agora, a natureza, por um capricho dela, ela fez o silício e o oxigênio estarem ligados tão violentamente, né, que para você separar o silício, que é muito importante na microeletrônica, do oxigênio, é preciso aquecer a areia a uma temperatura em torno de 1.200 graus e provocar uma descarga elétrica, né? E colocar ela em contato com a fonte de carbono, que normalmente é madeira queimada. E aí, se você colocar gás carbônico, né, que é produzido da madeira queimada, por exemplo, né, na sílica aquecida a 1.200 graus e provocar uma descarga elétrica, ocorre uma reação química que aliás, não é gás carbônico, não, é carbono mesmo, tá? Gás carbônico é o produto final. Então, você tem que ter uma fonte de carbono, né? E normalmente é carvão mineral, é madeira, vai produzir o carbono. Aí o carbono reage com o oxigênio da sílica, né? E produz de um lado gás carbônico e de outro lado sai o silício puro, tá? Então, esse é um processo extremamente difícil, que é chamado de purificação do silício, tá? Agora, uma vez purificado o silício, é um processo extremamente complicado, aí aparecem os chamados semicondutores, tá? Um é o silício que ele é dopado com outras cargas, né? Ele é colocado na estrutura atômica dele, colocado de forma organizada, impurezas negativas, tá? Aí se forma um cristal do tipo N, tá? E outro se forma impurezas do tipo P, positiva, aí se forma um cristal positivo, tá? Esses dois objetos juntos é que vão formar as estruturas semicondutoras básicas, que são o diodo semicondutor, transistor semicondutor, que aí já vão ter três pastilhas, ó, uma N na ponta, uma P no meio e outra N na outra ponta, tá? Que vão ter propriedades bastante interessantes, né? E ó, já está meio em cima, mas ainda. E todo esse conjunto aqui vai formar a microeletrônica moderna, tá? Então, a resistividade deles, ó, cai bastante, ó. O silício puro é isolante, ó, 10 a terceira. Ele tem uma resistência muito alta, tá? Então, praticamente não passa corrente nenhuma numa pastilha de silício puro, tá? Mas quando ele é dopado, ele se torna um condutor bom, razoavelmente comparável. Talvez não comparável a esses aqui, mas ele é um condutor razoavelmente, né, se torna um condutor com uma resistividade razoavelmente baixa, tá? E existem outros materiais que são isolantes totais, ó, isolantes típicos. Ó. O vidro, por exemplo, a resistividade é 10 a 14. Então, significa que se você pegar qualquer plaquinha de vidro e medir a resistência de um lado para o outro, vai ser da ordem de 10 a 14 ohms, né? Então, você pode colocar o campo elétrico que quiser de um extremo para o outro, que o vidro nunca vai deixar passar por outro lado, tá? E o quartzo fundido, também, que é um material utilizado em circuitos onde exige um dielétrico muito poderoso, ó, ele chega a 10 a 16, tá? Então, agora, o resistor, então, ele é produzido dessa forma aqui, ó. Aí é um cilindro, tá? O resistor típico é de carbono, né? E, ó, ele tem uma área de seção A e tem um comprimento L, né? Daí um volume V, né? E esse objeto é atravessado pela corrente, tá? Essas propriedades definem a resistividade, tá? Então, tá? Aí aqui é o gráfico que mostra, ó, como a resistividade, ó, ela varia com a temperatura absoluta, tá? Então tem essa carga típica aqui, ó, tá? Ali o modelo é uma reta certinha, mas você veja que a medição concreta ela mostra que não é exatamente uma reta, tá? Ela tem uma curvinha, tá? Tem uma curvinha aqui. Mas o modelo matemático que se utiliza para calcular é uma linha reta certinha, assim, ó, tá? Então, na verdade, é uma aproximação, tá? Então, ele
Aqui o cobre, por exemplo, é em função da temperatura, tá? Então, o modelo que se utilizou mais atrás, lembra que a gente mostrou que é uma curva, uma função linear, tá? Então, ele funciona mais ou menos bem para temperaturas não muito grandes, ó, temperaturas absolutas, ó, 200, 400, aqui é a temperatura ambiente, né, que seria 293, ó, né? Então, até essa temperatura aqui de uns 300 graus Celsius, você pode dizer que isso aqui é uma retinha, tá? Uma função bastante retinha. Agora, à medida que a temperatura vai crescendo, a reta vai entortando ligeiramente, tá? Então, as propriedades. Ó, então, aqui é a variação, né? Com a temperatura. Você vê o modelo matemático que se utiliza nos cálculos é essencialmente linear, né? Mas o modelo, a medição real, tem uma pequena curvatura, tá? Então, bom, está acabando o tempo. Vou ver aqui o que sobrou aqui. E aí você pode calcular aqui, ó, né? Exemplo, uma substância possui resistividade, ó, uma amostra da substância possui resistência, ó. Então, aí você calcula aqui qual é, usando a fórmula direta, qual é a resistência desse material. Ó. Tem uma resistividade, esse valor dado, ó, comprimento, né? A área de seção. Ó. Você achou uma resistência de 100 micro-ohms. Tá? Então, é uma resistência bastante baixa. Tá? 100 vezes 10 a menos 6 ohms. Tá?